Bem-vindo aqui para mais uma edição do Carreira e Negócios. A gente vai falar hoje sobre toda essa transição, né? Essa transição de sair do mundo corporativo e montar assim, um negócio de empreendedorismo de sucesso, né? E muito mais, toda essa parte de empoderamento feminino. Eu trouxe aqui Zora Viana. Zora, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Para mim vai ser um prazer contribuir e passar uma hora com você, com uma pessoa que eu admiro muito. Muito bom, muito bom. Então vamos começar carreiras e negócios. Vamos começar com carreiras, então? Bora, vamos. Adoro. Conta um pouco assim, que você começou no mundo corporativo mesmo, né? Comecei. Eu comecei cedinho, com 12 anos. Eu fui trabalhar como voluntária numa televisão. Meu pai trabalhava lá e eles abriram um processo seletivo para voluntários para um programa de TV infantil. Então, dos 12 até os 17 anos, eu trabalhei como apresentadora de programa de TV infantil. Isso aí pouca gente sabe, hein, Jorge? Caramba, e que programa? Era um programa que chamava Geração 2000. Eu tenho até uma foto. Depois eu te mostro, eu te mando uma foto que eu tinha um fantoche. Então eu fazia o fantoche, fazia apresentadora, fazia externa, fazia tudo, meu filho, era uma loucura. Mas me treinou muito para trabalhar com digital hoje em dia. Eu tenho certeza que isso foi determinante para eu ser mais despachada, né, no digital. Mas como é que era quando você tinha 12 anos? Porque você tinha escola, eu sei que quando você grava na televisão tem um cronograma pesado de Sim. gravar, repetir e tal. Como é que você conseguia conciliar tudo isso? Então, na verdade, eu estudava meio período e meus pais, eles não tinham muito recurso para colocar a gente em inglês, esporte. E aí meu pai pensou, bom, melhor eu colocá-los num programa de desenvolvimento profissional do que eles ficarem em casa sem fazer nada, né? Então, eu estudava de manhã e à tarde eu fazia 4 horas de trabalho. E a grande vantagem é que era um programa muito dinâmico, era um programa semanal, então não era um programa diário. O programa semanal ele tem rotinas um pouquinho mais suaves, né, de produção. E eu me divertia. Para mim era praticamente recreação, porque tinha outros amigos da escola que também iam, tinha um comando, tinha tarefa, tinha que entregar muita coisa, mas nunca foi tão pesado assim. A época da faculdade foi mais pesada do que essa. E qual era a rotina de gravação? A rotina, eu não lembro assim de maneira tão rígida, mas eu lembro que tinha um dia de externa, que a gente ia para algum parque fora para poder gravar, tinha um dia de estúdio, tinha um dia de roteiro, que a gente tinha que fazer pesquisa, e tinha um dia mais livre, assim, criativo, para pensar em ideias e tudo mais. E funcionava assim, 4 dias na semana. 4 dias na semana, desde os 12 anos. Desde os 12 anos. Acho que é por isso que eu tô querendo meu sabático ultimamente. E aí, como é que foi assim, a preparação? Você vai lá e faz? Como é que... Vai lá e faz, imagina. Tinha uma orientação de como fazer, mas eu sempre fui muito comunicativa. Então, para mim foi muito tranquilo esse processo de entrar na televisão e tudo mais. E você ficou 5 anos na televisão fazendo o mesmo programa? Uhum, mesmo programa. E aí aí começou, né? Quero ganhar dinheiro, né? Quero fazer dinheiro, que lá era um trabalho voluntário. E eu comecei a pensar em possibilidades. Né? Tinha uma área dentro da empresa que meus pais trabalhavam, que era a área de telemarketing. Uhum. E eu falei, cara, essa é a área que melhor remunera as pessoas. Vou trabalhar nesse local. E junto com isso eu comecei a faculdade de psicologia. Então eu comecei a trabalhar lá como operadora e rapidamente eu me candidatei para uma vaga de treinadora de integração. Para quem não sabe, treinamento de integração é como se fosse um onboard. Hoje em dia tem nome chique, né? Onboarding, é aquele treinamento inicial que você aplica nas pessoas que estão entrando. E num telemarketing, e lá era um telemarketing grande, pessoas entram e saem muito frequente. Então, tinha muita demanda para treinamento e eu passei no processo seletivo. Então, com 18 anos, eu já estava ministrando treinamento de integração junto com a faculdade de psicologia para 30, 40, 50 pessoas. Isso todo mês entravam 50 pessoas e... Nossa, aí já entraram num período de expansão, eu cheguei a treinar 300 pessoas no mês.
porque o treinamento durava uma semana, né? E aí era batidão. E qual era o tema assim do telemarketing, né? Qual era o script? Que tipo de treinamento? O telemarketing que eu trabalhava era o telemarketing da LBV, conhece? Legião da Boa Vontade. É uma instituição filantrópica muito séria aqui no Brasil. E o telemarketing, ele entra em contato com as pessoas para as pessoas poderem ajudar as pessoas que são atendidas pela LBV. Então, eu ensinava desde norma de conduta para as pessoas até a parte do script, como abordar, como falar, como se comunicar, como explicar o trabalho que era feito. Então, desde a parte das regras até a parte da venda, porque acaba que é uma venda, né? E era assim, era um lead frio, assim, você tinha que explicar, a pessoa já tinha demonstrado interesse? Então, tinham vários departamentos. Então, lá o departamento do lead frio, que a gente chama hoje em dia, é a prospecção. E aí eram pessoas que nunca tiveram contato e você ligava para apresentar pela primeira vez. Até as pessoas que a gente falava com mensalistas, que eram pessoas que já doavam todos os meses e faziam doações extras. Então, tinha todas as modalidades lá. E aí você passou primeiro como atendente e logo depois foi formar as pessoas que estavam entrando, Isso, né? Aí fiquei 3 anos trabalhando como treinadora. Treinei coordenação, supervisão, montei o departamento de psicologia lá dentro, porque a gente começou a fazer atendimentos para os operadores de telemarketing também. Fizemos um trabalho maravilhoso, até que chegou um momento que eu comecei a querer próximos passos, né? Agora, falando de psicologia, assim, é um ambiente de trabalho assim, estressante, né? Principalmente que você faz chamada frio e tal, né? É repetitivo. Eu acho que existem atividades mais estressantes do que essa, mas é um ambiente repetitivo e pela repetição acaba sendo um pouquinho mais estressante, com certeza. Legal. Mas é muito poderoso. Eu sou apaixonada, né, por vendas, por trabalho repetitivo. Eu acredito muito no movimento. Quanto mais você repete, mais você refina e você vai se empoderando, sabe? Então, eu sou uma defensora dos trabalhos repetitivos. E qual foi a diferença, assim, para você, que você está, então, sei lá, 5 anos de experiência fazendo um programa infantil na televisão e depois, agora eu estou aqui com toda a bagagem, desenvolvendo a bagagem de psicologia e treinando, fazendo onboard dos novos atendentes. O que mudou, assim, para você? Olha, acho que quando a gente é muito jovem, a gente não faz as reflexões tão profundas. Hoje, olhando para trás, eu acho que eu nem via tanta diferença. Para mim era tudo um programa de televisão, sabe? Porque eu usava a minha melhor habilidade, que é a comunicação. Eu estava sempre com pessoas, me relacionando com elas. Eu tinha script, eu funciono muito bem com script, com roteiro, não tinha que ficar improvisando. Nos dois casos tinha script, né? Nos dois. Não tinha que ficar improvisando demais. Eu tinha uma missão clara, né, um objetivo claro, eu funciono muito bem com metas. Então, para mim, foi muito leve. Lógico, tinha mais pressão, né? Tinha metas, tinha resultados que eu precisava entregar. Mas a melhor parte da época que eu fui treinadora de integração foi que eu tinha muita liberdade, sabe? A minha chefe, ela me dava muita liberdade para criar, para sugerir. Então, eu costumo dizer que eu estudava, aprendia na faculdade e já implementava ali no laboratório, sabe? Que eu fazia ali como treinadora. Então, foi muito bom. Eu estou fazendo as contas aqui, você se formou já com 10 anos de experiência profissional, né? Exatamente, é mais ou menos isso. Você sabe que no 4º ano da faculdade me veio uma estafa, sabe? Que é o 10º ano de carreira, né? A crise dos 10. E eu falava pro meu pai, nossa, acho que eu vou parar a faculdade um pouco. Ou, nossa, acho que eu vou fazer uma pausa de trabalho para terminar. Porque o final da faculdade... você fez faculdade? Fiz. Então, o final da faculdade é muito assim, eu não sei você, mas eu ia na raça, sabe? E aí meu pai falava uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Ele falava, filha, continua, porque quando você terminar, você vai estar 10 anos à frente das suas amigas que estão só estudando.
E aí isso me fazia perseverar, sabe? É. Continuar. E Ah, é real. não, você perguntou, eu passei pela mesma coisa. Assim, eu fazia 2 faculdades, aí Duas. no último ano eu tranquei, fiz um ano de teatro, depois eu voltei. Pronto, você fez o sabático que eu queria ter feito. É isso aí, mas valeu super a pena. Eu sou muito grata, porque no final da faculdade eu mudei de empresa, né? Eu Uhum, quis um desafio diferente, um desafio maior e fui trabalhar na Embracon, que é uma das maiores administradoras de consórcio do Brasil. uhum. E eu fui para uma vaga de treinadora comportamental, Tá. que já era diferente, era um próximo nível praticamente, né? Porque lá eu era uma espécie de consultora interna. Então o departamento estava com desafio de comunicação, eles me davam o desafio, eu montava o treinamento para aquele departamento e ia lá e aplicava. A diretoria me dava um desafio de treinar liderança do Brasil inteiro. Aí eu criava um treinamento de acordo com aquela demanda e ia lá e aplicava. Então, assim, foi um laboratório também maravilhoso, assim. Eu era muito realizada como treinadora. E aí, como é que era esse treinamento? Como é que você faz o setup desse treinamento assim, comportamental? Você tem que fazer um assessment, tem que entender Tem, ou tem alguma meta, né, de transformar. tem. Como que funciona isso? Eu sempre gostei muito de fazer avaliação com quem está demandando. Então, a avaliação funciona em entender as dores. Quais são os desafios, o que você está enfrentando, por que você está buscando esse treinamento. É fazer um processo de investigação daquela realidade, Uhum. fazer uma projeção de resultado. Então, o que você quer, qual é a tua expectativa, alinhar, né? Porque às vezes o líder vem com uns desejos meio mirabolantes, né? Uhum. Ah, você vai mudar a pessoa da água para o vinho? Não vai, né? Treinamento é um processo recorrente, não é um processo pontual. Mas você começa um processo de mudança. E aí você alinha e a partir disso você vai elaborar um treinamento, buscar ferramentas de mercado, quais são as teorias novas que estão surgindo. É minha melhor habilidade essa, sabe? Acho que eu fiz tanto que eu fiquei boa nisso. E aí, por exemplo, o treinamento comportamental, como é que você sabe que deu certo? Uhum. A grande vantagem quando você é uma treinadora interna é você acompanhar o desdobramento, né? Uhum, Que é diferente quando você contrata um consultor externo, ele vai lá, aplica e vai embora. uhum, Quando você é uma consultora interna, que era o meu caso, eu aplicava, fazia a medida de NPS no final e a gente continuava monitorando o desempenho. Mas o que a gente percebia muito é que precisa de reciclagem. É quase como um ciclo de treinamento constante. É por isso que eu sou tão apaixonada pelo modelo da universidade corporativa nas empresas. uhum. Porque dificilmente você vai aplicar um treinamento que você não vai ter que aplicar mais 10 vezes. E aí a universidade corporativa, ela otimiza o custo disso, né? E da onde que você buscava conhecimento para poder aplicar, né? Eu entendo que uma parte vem da formação Do repertório, né? da faculdade e tudo mais, mas assim, tem coisa que nem na faculdade você não tem acesso, né? Não sei. Não, É não tem. entender um pouco assim da onde que você bebia assim de Uhum, conhecimento. tá. Eu, eu sou especialista em psicodrama. E no psicodrama, a gente trabalha muito construir com a pessoa, né? Uhum, Então, você não desenha um curso técnico. Né? Você falou do teatro, você com certeza conhece sociodrama, teatro espontâneo. Você já deve ter ouvido falar, né? sabe com quem que eu fiz teatro? Ai, com quem? Augusto Boal. Nossa, maravilhoso. Muito bom, muito bom. E no psicodrama a gente entende que você co-constrói, Uhum, né, junto com o aluno. Então eu gosto muito de artigo científico, estou sempre me atualizando. Eu busco referência de mercado, mas sempre abro um espaço que no psicodrama a gente chama de dramatização, né? uhum, Que é quando você vai fazer um jogo, um exercício, uma experiência coletiva para construir o resultado e o plano de ação junto com os participantes. Então, eu busco artigo científico, mas eu gosto muito do elemento de construir junto com o aluno, com o treinando, com o mentorado, sabe? Então, uhum. é uma habilidade que eu fui desenvolvendo graças ao psicodrama.
Eu estou entendendo, então, assim, que são algumas camadas, né? Então, tem uma camada Sim. básica, né, Conceito. do conceito que você está pretendendo atingir. Aí tem Isso. uma segunda camada que você vai ter que adaptar de acordo com o briefing que você recebeu e a transformação Isso. que você quer entregar. E uma terceira camada que você vai ter que ajustar na hora, de acordo com a tua Isso. leitura corporal do que está É acontecendo, né? isso aí, é isso aí. E aí é experiência, né? Aí Uhum. vem a bagagem dos 10 anos que vai dando musculatura para a gente poder conduzir. Mas eu nunca vou para um treinamento ou uma mentoria sem base. Eu sempre vou com uma ferramenta, uma estratégia, uma programação e sempre vou com espaço para criar com o Uhum. coletivo, sabe? Eu acho que isso me dá mais segurança e eu também gosto muito de sempre sair com as pessoas tendo uma clareza do que fazer, sabe? Então, inclusive, esse era um dos maiores pontos positivos do NPS que a gente aplicava nos treinamentos, né? Poxa, eu gosto dos treinamentos com as horas porque a gente sai com clareza do que fazer depois, né? Porque eu sempre, então tá bom, vamos resumir com um plano de ação aqui. O que você vai colocar em prática? Então, é uma marquinha registrada aí do meu jeito de treinar, de mentorar. Uhum. E aí você ficou quanto tempo fazendo essa parte de Eu treinamento fiquei 2 corporativo? anos e meio. Eu fiquei 3 anos e meio, né, na LBV como treinadora de integração e depois fiquei mais 2 anos e meio na Embracon como treinadora comportamental. Junto com isso, eu fazia trufa para vender, né? Porque, porque a gente tem muita energia, então eu fazia trufa, fazia ovo de Páscoa, adorava isso. E aí chegou um momento que o bichinho do empreendedorismo me pegou, né? Porque eu falei, poxa, se eu vendo 100 trufas, eu faturo tanto. Aí comecei a fazer conta. Quando eu comecei a fazer conta, eu falei, cara, eu acho que eu poderia experimentar empreender. E eu fiquei namorando um pouco essa possibilidade, mas muito em dúvida. Eu vou empreender com chocolate ou vou dar uma chance para psicologia? Porque eu nunca tinha empreendido como psicóloga e eu não tinha a visão da empresária, né? A gente vai Uhum. construindo isso de maneira gradativa. E aí, nesse processo, eu tomei a decisão de dar uma chance para a psicologia. Eu falei, vou dar uma chance, tudo der errado, eu vendo trufa. Eu vou abrir um negócio mesmo, né? Estruturado de chocolate. E qual foi o momento assim que você decidiu assim? Porque existe sempre a vontade, né? Uhum. Eu estava falando no meu caso, o trigger foi fácil, assim, foi demitido, aí pô, muda completamente, né? Mas você tomar de livre e espontânea O mundo vontade, decidiu para você, né? exatamente, né? Mas assim, qual Uhum. foi o momento? Qual foi o clique que deu assim? E quais eram os medos que você tinha na? Sim. Você sabe que, embora eu fosse muito nova, eu tinha só 23 anos quando eu decidi empreender, né? Hum. Então eu era muito nova. Mas eu já tinha uma bagagem, né? Já estava trabalhando, já tinha 10 anos. E eu admiro muito projetos como esse, seu, de podcast, porque foi um conteúdo gratuito que me ajudou a dar Olha, esse clique. Você lembra do Max Geringer? aham, lembro. Eu preciso agradecer ele em vida ainda disso. Eu ouvia a CBN quando eu ia para o trabalho, né? Achava muito chique aquilo, né? Nossa, gente, tô indo trabalhar ouvindo a CBN. E aí ele tinha aquelas pílulas. E uma pessoa perguntou: trabalho na empresa há 40 anos e me mandaram embora. O que fazer agora, né? E aí o Max Geringer falou assim: olha só, eu sinto muito que você esteja triste, mas a empresa ela quita a dívida dela com você todo dia que ela faz o pagamento. E a empresa ela é uma grande máquina. E você é uma engrenagem. Se você é uma engrenagem que ou tá devagar, ou não compensa agora, ou custa caro, ou N motivos, tá tudo bem a empresa te trocar. Ela vai te trocar. E aquilo foi eu lembro até hoje da sensação de tão forte que foi aquilo. Eu tava de carro, eu tinha um Fox cinza. Eu tava de Hum. carro, ali sabe, indo pra Alphaville, porque a sede da Embracon ficava em Santana de Parnaíba na época. Uhum. Indo pra Alphaville, e aí eu senti aquilo. Falei, nossa, eu tenho que tomar uma decisão antes que a empresa tome no meu lugar.
Eu não posso deixar a empresa tomar no meu lugar, né? E aquilo foi uma chave, assim, que virou na minha cabeça. Eu tenho uma família muito empreendedora, intraempreendedora também, eu acho que isso também potencializou. E tenho uma família que sempre me incentivou muito. Arrisca, é isso mesmo, vamos experimentar. Tudo com muito planejamento, mas, né, arrisca. E aí eu decidi dar uma chance para psicologia e comecei a empreender com psicologia. Eu comecei a trabalhar como psicóloga, fazer atendimentos como psicóloga, de psicoterapia mesmo, mas já tinha um viés comportamental, né? Então, comecei a dar treinamento comportamental em empresas, comecei a fazer orientação vocacional, conheci o coaching, tive a sorte de ter escolhido uma metodologia de coaching da Suzy Fleury, que foi maravilhosa e me ensinou da ponta a ponta, me ensinou o método e me ensinou a vender o método. Sabe? Tinha um olhar muito voltado para vendas. E aí eu deslanchei muito rápido, assim. Em 9 meses, eu já fazia o dobro da minha renda na empresa. E aí eu pedi demissão. Então você fez em paralelo, né? Fiz 9 meses. Pari. Pari a transição, literalmente. Foi paralelo. De agosto de 2013 até maio de 2014. Aí eu trabalhava o dia todo e à noite pro consultório que eu sublocava na associação que eu fiz, na Associação Brasileira de Psicodrama, que eu fiz a minha pós-graduação lá. Aí era essa loucura, meu filho. O João Kepler disse uma vez, você bota os 2 pés, um pé em cada canoa, aí a hora que uma estiver indo muito mais forte que a outra, você tira o pé da outra para não cair, né? Exatamente, foi mais ou menos isso que eu fiz. E foi muito bom, porque me deu mais segurança, me deu mais estrutura, sempre foi muito transparente com a minha chefe, onde eu trabalhava, né, do que eu queria, de qual era o meu plano, mas vivi todas as angústias da transição, como todo mundo. E aí, como é que foi depois de 9 meses que você sai da empresa? Como é que foi esse processo? Cara, foi muito poderoso, assim, eu sempre, desde o dia 1, eu abri o Instagram, fiz o primeiro post e já fiz a primeira oferta, sabe? Então, eu tive muita facilidade no processo de me conectar com o digital e usar a produção de conteúdo para atrair clientes. Então, eu fui crescendo, eu não tinha a mentalidade de desde o início que eu ensino hoje para as minhas mentoradas, né? Criar uma metodologia, contratar pessoas, né? Para ter mais leveza, escalar mais rápido. Eu não tinha essa mentalidade. Então, meu primeiro sonho era lotar minha agenda, né? Então, eu lotei minha agenda à noite e atendimento presencial? Híbrido, desde o início. Tá. Sempre fiz presencial e online. Que ano que era esse? 2013. 2013 tinha pouca coisa. Skype. Tinha pouca coisa online, hein? Mas por causa do Instagram, surgia a demanda, né? Mas você atende fora? Claro, fazia pelo Skype ainda na época. E aí era mais ou menos meio a meio, viu? Metade online e metade presencial. E aí o trabalho foi crescendo, foi expandindo, eu fui aumentando o valor. Eu sempre escalei preço. No começo, como eu não tinha visão de escalar mão de obra, eu não conseguia enxergar alguém atendendo, eu vendendo para outra pessoa atender, sabe? E você estava construindo seu método ainda, né? Também. Eu vendia o método da Suzy Fleury, que foi minha primeira mentora, né? Mas foi muito interessante porque, de 2013 até 2016, eu usava o método dela. E aí, em 2015, começou a vir muita demanda de transição de carreira. Porque aí as pessoas veem, poxa, ela fez, deu certo. Aí você vai atraindo quem você era, né? É muito impressionante como isso acontece na internet. E aí as pessoas terminavam querendo migrar para a área de treinamento e desenvolvimento também, como eu. E eu falava, vai fazer o curso da Suzy. Vai fazer o curso, mandava tudo para a Suzy, né? Vai estudar lá. Até que uma mentorada minha virou para mim e falou assim, escuta, eu adorei o curso da Suzy, maravilhoso, mas assim, você já faz outra coisa, tá? Você não faz mais, você não usa mais o método da Suzy. E foi a primeira vez que eu me deparei com o fato de que talvez eu tinha um jeito meu de atender, sabe? Foi a primeira vez.
E aí, nesse processo, em 2016, eu comecei a escalar com outras coaches. Eu comecei a trazer outras coaches. E aí, eu tive uma, que inclusive hoje é minha sócia também, a Ana Cláudia. Ela tem a mente mais processual que eu, né? E aí eu fui treiná-la e treinava na unha, né? Tinha nada montar um método para treinar as pessoas, nem pensava nisso na época. Ela falou, não, Zora, então vem aqui que eu vou organizar como é que você atende. E aí ela organizou para mim a primeira versão. Quando eu olhei, eu falei, gente, já tem um jeito que eu faço, mas eu não percebia porque era muito intuitivo. Implícito, né? Muito implícito, intuitivo. E também a mania que a gente tem, você é consultor, né? Não sei o que você pensa sobre isso, mas a mania que a gente tem de personalizar tudo. Quem é do 1 a 1 tem esse tom de, não, eu vou personalizar para a sua necessidade, né? Não, eu vou analisar o que você precisa para personalizar. E daí, quando eu vi o padrão, eu falei, nossa, tem um padrão mesmo. Aí que a minha mente começou a abrir para a escala. É porque você pode estar padronizado um pedação e depois faz uma sessão específica para tratar particularidades, né? Mas isso, hoje em dia, com a internet falando muito de escala, é muito mais óbvio do que antigamente, né? Antigamente, eu não tinha nenhum repertório dessa visão. Nunca tinha associado. Eu demorei muitos anos para entender que o meu jeito de atender era igual um jeito de dar aula de inglês. Sabe? Eu demorei muito a fazer essa associação de que, assim como existem métodos de ensino de inglês, existia um método de desenvolver pessoas, de educar pessoas, de empreender, de montar, né, um negócio na área de mentorias. Eu demorei muitos anos para perceber isso sozinha. E qual foi o limite que você bateu ainda quando você ainda estava só no escalonável, né? Não estava no escalável? Sim. A gente bateu, eu costumo dizer, né? Eu levei 7 anos para fazer meu primeiro 1 milhão por ano, né? Porque eu bati isso em 2017. E aí, quando eu bati isso, falei, nossa, gente, é impossível eu fazer múltiplos milhões desse jeito. Falei, então eu tenho que pensar em outra forma. E junto com isso eu engravidei. E aí a gravidez, né? Pra gente que é mulher é assim, é de uma vez, né? Que vem a consciência de que o seu tempo é finito. Né? Você não tem mais a vida inteira pela frente, né? É finito e fica mais precioso, né? Fica. E aí começa a competir com seu filho, você, não quero fazer isso não. Não vou fazer isso não, que eu tenho alguém para cuidar. Então, e eu ainda mudei para Itália, tive meu filho na Itália. Eu e meu marido, a gente mudou para lá. E o processo de mudar para lá me deu sabe o sabático? Não dá aquele, não parece que você dá uma tipo visão de drone, né? Você vê a sua vida de cima. E morar fora do país, eu não sei, você já teve essa experiência? Sim, sim. Não dá essa sensação que você vê meio a sua vida de fora, quando a gente mora em outro país? Eu acho que na hora que você dá uma parada de qualquer atividade, você começa a enxergar sobre outra perspectiva, né? Isso. O pessoal fala que é sentar no balcão, né? O pessoal que é negociador profissional, por exemplo, ele começa a participar da reunião, ele fica sentado no canto e não fala nada, só assiste. Só assiste, não fala nada. A hora que o cara fala, todo mundo da parte dele fica quieto e só ele que conduz. Então ele assiste todo o processo de negociação olhando por fora, sem se envolver. Na hora que ele fala, abre a boca para falar, acabou. Agora é só ele que toca, né? Ele pega e assume, né? Que é um pouco disso. Você vê sob uma outra perspectiva, até, agora eu tenho que intervir, né? E aí você vai e interfere. É isso. Então mudar me deu essa, eu costumo dizer, essa vista de drone. Eu olhei minha vida e falei, nossa, acho que está na hora de eu organizar meu método. E como eu sempre fui muito boa em criar curso, eu falei, vou criar um curso de como eu conduzo coaching e mentoria. E foi quando nasceu a primeira versão da minha metodologia.
Costumo dizer que eu pari gêmeos, né? Pari o Ícaro e pari a minha própria metodologia. E quando eu voltei da Itália, a gente voltou em 2018, eu comecei a ensinar. Então, eu comecei a vender o meu jeito de treinar e desenvolver pessoas. E aí foi quando a gente começou a escalar e começou a crescer com muita força. Uhum. E aí, como é que foi esse processo, né? Aí você validou, né? Tu já tinha validado o teu método, o teu produto, né? Achou o que as pessoas chamam de Product Market Fit, né? Puxa, eu sei agora quanto que custa para adquirir um cliente e eu descobri uma forma que eu entrego num canal que é totalmente escalável, né? Aí como é que foi essa trajetória a partir desse ponto? Aí começou a jornada do marketing digital, né? E aí começou o movimento de vencer uma série de crenças, porque na faculdade de psicologia você é muito treinada para não escalar, né? A não escala. Então você precisa vencer uma série de barreiras mentais, emocionais. E aí foi muita mentoria, muito curso, muita imersão para aprender a fazer isso. Eu sempre tive uma visão de que eu tinha que desenvolver uma inteligência dentro do meu negócio. E eu fazia lançamentos e fazia ali junto com o meu próprio time e comecei a contratar, mas parei de ter um monte de coaches e comecei a focar só no meu produto, né? Encerrei com elas, focar no meu produto e contratar um time para ajudar a vender o meu produto e focar naquilo. Rapidamente eu desenvolvi uma esteira de produtos, porque eu entendi que tem pessoas que querem que você ensine, tem pessoas que querem que você ensine e acompanhe, e tem pessoas que querem que você faça para ela, né? Eu entendi isso muito rápido, então eu criei curso, mentoria e consultoria da mesma metodologia. Então eu tinha produtos de 5 mil, de 10 mil e de 100 mil. E aí, nesse processo, né, eu fui crescendo de maneira muito mais leve, muito mais prática, mas eu sempre fui muito boa no serviço, né, e não no produto. Sabe, vender curso online, existe um teto, né, de 2 mil, 3 mil, e eu sempre quis vender produtos de alto valor, porque o primeiro produto que eu vendi em 2013 já custava 3 mil. Né? Então, que sentido faria eu vender um produto de R$500, de R$1.000, né? A conta para mim não fechava. Então, a gente foi crescendo. E uma outra coisa que alavancou muito o nosso resultado foi que eu comprei uma participação como sócia investidora da Faculdade de Brasília, em 2019. E por ser sócia investidora, eu virei para eles e falei, escuta, eu estou querendo um diferencial para o meu curso. Tem algum título acadêmico que eu possa colocar no meu curso online? E aí eles falaram, tem extensão universitária. Eu falei, então tá bom. Então, aí eles fizeram um processo de adequação do meu curso para cumprir os pré-requisitos e lancei, né, um curso lá reconhecido como extensão universitária, né, por uma faculdade, reconhecido por uma faculdade que é credenciada pelo MEC e tudo mais. Aí, Jorge, sabe o que aconteceu? As minhas amigas das mentorias começaram a falar, escuta, o que é isso? Eu quero. Aí eu, mas como assim? Não, eu quero isso pro meu curso também. E isso foi em 2020. Pandemia, curso online bombando, né? Bombando. Eu falei, gente, mas... E aí eu não tinha pensado em vender aquilo. Aí virei para os sócios e falei, o pessoal tá querendo, posso, né, fazer um trabalho de intermediação? Por quê? A faculdade, ela é muito... Eles pensam diferente. Eles têm um vocabulário. O digital tem outro vocabulário. Eu falei, gente, eu vou ter que ser o caminho do meio. Porque senão o pessoal não vai conseguir falar com as faculdades, né? E aí eu fiz um trabalho de... Eu brinco, a gente é despachante do MEC, né? Porque a gente fazia esse processo intermediário junto à faculdade. Fazer o application do curso da pessoa para virar uma extensão universitária. Exatamente. E a gente voou com esse serviço, tanto que acabou virando uma unidade de negócio dentro da empresa. E a gente começou a dar consultoria para criar extensão, para criar pós-graduação, para criar
Aí lembra que eu te falei? Tem gente que quer aprender, tem gente que quer que você ensine e acompanhe, e tem gente que quer que você faça por ela. Aí começou a vir demanda de gente que queria que a gente criasse o curso e entregasse pronto. Criasse a mentoria e entregasse pronto. E aí esse trabalho cresceu muito, só que qual foi a grande virada para mim? Desde o primeiro serviço de extensão, né, de consultoria para transformar curso em extensão universitária, eu não pus a mão na massa. Eu falei, esse produto eu não vou entregar. Aí eu já contratei uma pessoa para entregar. E aí a minha cabeça de empresária amadureceu um outro nível. Porque eu falei, ué, se a pessoa entrega, então dá para eu vender 100. Entendeu? Porque eu já estava mais madura, né? E eu sou muito boa em vender serviço. Entendeu? E aí começamos a desenhar Inside Sales, né? Toda a máquina de vendas para poder operar aquilo. E aí de 2020 para cá foi assim... E nós fomos pioneiros, a gente é líder de mercado. Hoje a gente tem mais de 400 cursos que são reconhecidos por nós como extensão universitária, em parceria com a Faculdade de Brasília, lá na Uniae. Então, é um negócio super maduro, independente, e que chegou esse ano, eu falei, olha, esse negócio tá incrível, tá dando certo, tá crescendo, agora eu vou caçar outro problema. Aí eu fui caminhar para a última transição que eu tô fazendo agora. Mas peraí, vamos só voltar duas coisas aqui, né? Vamos. Quando você transformou, então, o curso que você tinha, né? Aí se transformou numa extensão universitária, qual foi o impacto para os seus mentorados, seus alunos? O que aconteceu? Nossa, foi muito impactante, porque assim, Jorge, o que acontece? Quando a gente começa a empreender, a gente começa a dar mais valor para o conhecimento mais prático, né? Mais tangível, menos intangível. Mas quando a gente ou está começando a carreira ou está recomeçando, a gente valoriza o certificado. Então, o certificado, ele tem valor, ele tem muita força. Então, quando eu transformei o meu método numa metodologia reconhecida como uma extensão universitária, as pessoas enxergavam poder, elas enxergavam autoridade, elas enxergavam força, elas enxergavam segurança, confiança. Então, você acelera muito a compra, você diminui a barreira de compra. Sabe? Muito poderoso aquilo, porque você está trazendo a faculdade para perto do seu aluno. E cria outra referência de preço também, né? Porque um curso universitário é muito mais caro que um produto digital, normalmente, né? Exato. E aí você está falando que as pessoas começaram assim, seus pares começaram a perceber que a transformação que isso teve no seu negócio e fala, puxa, eu quero para o meu também. Aí vem a segunda pergunta, depois desse processo, né, se você separasse em dois negócios totalmente diferentes, né? Então, o seu curso, que é uma extensão universitária, e o processo de transformar os outros cursos em extensão universitária. Isso. Quanto que é cada um do negócio, assim, em termos de percentual? Quanto que, em outras palavras, esse segundo produto, o quão relevante que ele ficou no teu portfólio? Ficou muito relevante. O ano passado foi 70-30. Então, 70% da nossa receita foi das consultorias educacionais, extensão, pós-graduação e criação de metodologia. Porque para levantar um negócio, Jorge, você sabe disso, o pessoal que está acompanhando em casa também deve saber, para você levantar um negócio, você tem que pôr 200% de energia naquilo. Não dá para... Você não levanta um negócio pela metade. Então, de 2020 a 2023, eu costumo dizer que eu fui brincando de testar mentorias e cursos, mas a minha energia ela estava 100% nas consultorias. Por quê? Porque aí, para você escalar, você tem que desenhar padrão de atendimento, padrão de entrega. A gente prioriza muito entrega dentro das nossas empresas. Você tem que desenhar um modelo de venda, um modelo de atração, é muito robusto, sabe? E só dentro dessa área são 3 consultorias: extensão universitária, pós-graduação e criação de metodologia de cursos e mentorias. Né? Então, os últimos 3 anos foi de muita dedicação. Eu desci
para vendas. Eu fazia reunião de vendas porque eu queria mapear o cliente, eu queria mapear para poder escalar o nosso time comercial, sabe? Então, foi 70-30 nos últimos 2 anos praticamente. Então você está falando assim, bom, primeiro você teve uma sacada que o negócio, só por ter virado um curso reconhecido pelo MEC, já deve ter aumentado o ticket e a percepção de valor e a atratividade. Então o negócio Subi de 3 para 5. Né, já aumentou. E além disso, a segunda sacada de transformar outros cursos já se gerou um outro valor, um outro negócio que vale 2,5 vezes aquele que já tinha crescido, né? Exatamente, exato. E aí o que eu percebi? Que era um negócio que depois que eu organizasse, eu podia ficar numa cadeira mais de diretoria. Eu não precisava estar tão à frente. Tanto que eu era a cara do negócio e esse ano a gente deu um passo para despersonalizar. Então, a gente fez um reposicionamento ano passado, despersonalizamos, fortalecemos a marca Uniaê, que hoje é a empresa que cuida de todo esse processo de consultoria. E agora a gente está evoluindo para outros rostos. Então, tem vários rostos lá na Uniaê, né, e o meu não está mais lá. E eu estou nessa cadeira de diretoria e pretendo, daqui 1 ano, mais ou menos, estar na cadeira só de conselheira, para poder focar agora no nosso novo negócio, que é o Diamonds, a nossa aceleradora de mentoras. Tá, então vamos entrar no novo negócio. Quando que surgiu o Diamonds? Olha, o Diamonds, a gente começou o processo de pesquisa de produto ano passado. Eu fiz vários testes de mentoria, várias experiências nessa esteira que eu te falei, né, que é de ensinar profissionais liberais a criarem seu próprio método e escalar isso, né? Começar a vender isso. Então, eu já fazia. Para mulheres, né? Inicialmente não era. Aí, o ano passado, a gente começou a pesquisa e aí entendemos que 95% das nossas clientes nessa esteira já eram mulheres. Então, para que eu ia ficar perdendo meu tempo falando com homens, né? Por que não nichar e transformar isso num diferencial? E aí a gente passou quase 6 meses estudando modelos e buscando um modelo que não fosse... Porque assim, uma vez que você cria um negócio que não depende da sua imagem, porque isso não é comum no digital, sabe disso? As pessoas criam um negócio em torno delas, né? E não, elas criam um negócio e elas são influenciadoras daquele negócio. E como eu já tinha criado a Uniaê, eu já tenho essa mente de criar um negócio e eu sou influenciadora do negócio e não o negócio gira em torno de mim. É porque se gerar em torno de você não vai ter equity, né? Porque equity é você, né? Ou vai ter, mas vai descontar muito, né? Então, não vale a pena, sabe? E aí, eu fui entendendo, fui pesquisando. Dentre todas as atuações na área da educação, e aí é muito... meu feeling, tá? Não tem muitos dados disso. Mas eu acredito bastante nessa minha percepção com base na minha experiência mesmo. Mentoria é o novo modelo educacional. Porque ela une a aprendizagem, ela une o networking, ela une você economizar erros e ela une você aprender com quem viveu aquilo. Então, para mim, mentoria é o novo modelo educacional. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, eu vou me posicionar em mentorias agora. A gente vai ficar boa nisso. E aí, eu e meu time, a gente começou a estudar, aprofundar e desenvolver o nosso método de mentorias. Qual que é o nosso jeito de mentorar? Porque mentoria é um mercado meio terra de ninguém, né? Não é regulamentado, não tem nem KNAI ainda, mentoria. Então, quando você vende mentoria, você está no KNAI de consultoria e treinamentos. Então, só por isso você já vai percebendo que é meio terra de ninguém. Eu falei, então nós vamos transformar na nossa terra. E a gente vai criar as nossas regras, o nosso jeito de fazer, unindo toda a minha bagagem, toda a minha metodologia. E aí a gente desenvolveu o nosso jeito de mentorar e começamos o Diamonds, que é a nossa aceleradora de mentoras, só para mulheres. E o nosso principal objetivo é ensiná-la a criar, validar, entregar e escalar o negócio de mentoria dela. Então, a nossa promessa, e a gente já tem várias alunas, mesmo começando em maio desse ano, que estão muito próximas de atingir essa marca, é ela atingir R$1 milhão com mentorias em 1 ano.
Então, ela entra no programa do zero ou vendendo mentoria individual e a gente vai ensiná-la a criar uma mentoria em grupo, escalável, e que ela consegue vender para 100 pessoas a 5 mil, para ela começar a enxergar esse número rodando, vai fazer os primeiros 500 mil, vai chegar no primeiro 1 milhão dela, dobrando essa marca, ou vai desenvolver produtos de mais alto ticket ainda. 20 mil, 30 mil, 50 mil, e aí a gente tem as metas lá dentro para elas acelerarem. E qual é o requisito para participar do programa? Assim, eu entendi que você entra com um método, mas provavelmente quem está dando a mentoria também deveria ter algum outro tipo de conhecimento específico, né? Até para diferenciar uma da outra. Como é que funciona? Tá. O nosso processo de venda, ele é um processo de seleção. Né? Porque não é para todo mundo. O Diamonds é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Começa que você tem que ter no mínimo 7 anos de experiência profissional numa mesma área. Porque se você não tem 7 anos de experiência profissional, você não tem 10 mil horas, você não errou o suficiente para poder mentorar alguém, você não teve chance de acertar o suficiente para mentorar alguém. Então, tem que ter no mínimo 7 anos de experiência. Tem menos que isso, vai ter que passar por uma avaliação muito intensa para entender se você entra ou não. Então já começa aí. O segundo é estar disposta a investir. Jorge, o que eu mais percebo em quem quer trabalhar vendendo conhecimento na internet são pessoas que querem uma mágica, sabe? Assim, a pessoa não quer investir nem 100 mil reais no negócio dela. E aí eu falo 100 mil, quem está me acompanhando em casa pode falar, nossa, que muito. Quanto custa uma franquia hoje em dia? Uma franquia de médio porte. Começa aí perto dos 100 mil e vai até 2 milhões, né? Você entendeu? Se você for investir no conhecimento de outra pessoa e ainda pagar royalties, você está disposto a investir 200, 300 mil. Aí, para investir no seu conhecimento, na sua experiência, diluído em 12 meses, você não quer investir nem 100 mil? Entendeu? Não faz o menor sentido. Então, o que a gente fez dentro do Diamonds, eu não conheço em nenhuma outra mentoria que foi sistematizar o processo e fragmentar de forma que acelera muito o resultado dela. Então, a gente cria o produto junto com ela, de acordo com a área dela. Então, por exemplo, há uma pessoa que vou pegar um exemplo da Manu, que ela é especialista em formação de times, que ela vem do RH, então ela é muito boa em formar time. Pronto, então a gente vai desenhar a mentoria dela de formação de time para ela vender para empresas. Tá? E aí esse produto, a gente vai ajudá-la, inclusive, na precificação. Ela vai vender a 25, a 50 mil, e aí ela já sai com a meta. Se for 50 mil, então ela tem que vender 20 para bater 1 milhão. Então é 2 por mês. Se é 2 por mês, vai pôr quanto em tráfego? Então a gente orienta tudo. A gente dá o caminho todo, sabe? Você está falando o seguinte, então, em termos de requisito. O requisito, a pessoa tem que ter uma experiência profunda num tópico que seja, né? E vai passar pela... E tem que estar disposta a investir primeiro tempo, né, dedicação e também dinheiro, né? Também, porque assim, você não precisa ser rica para entrar na aceleradora, porque a gente ensina você a vender os primeiros para a sua rede de relacionamento e aí esse dinheiro você vai reinvestindo no seu negócio. Então você não precisa ter 100 mil na sua conta para começar, mas você precisa estar disposta. Sabe? Precisa estar aberta a esse movimento. E 100 mil é para investir no próprio negócio, não é uma taxa de franquia, não é nada disso. Não, nada disso. Tem o valor do Diamonds, eu nem vou falar o valor aqui para não ficar fixado no tempo, né? Hoje, que dia é hoje? Dia 2 de outubro de 2023, o investimento é 25 mil à vista ou 30 mil dividido em 12 vezes, né? Hoje é esse valor. Mas essa referência dos 100 mil eu coloco para ela entender que vai ter que pôr dinheiro em tráfego, vai ter que contratar. Porque se você quer empreender sem surtar, e assim, a gente atrai a mulher que já é madura. Então ela já tem família, ela já tem filhos e ela já tem uma carreira. E ela quer adicionar mentoria para quem sabe futuramente viver só com o negócio de mentorias. Então, que jeito que ela vai empreender nisso se ela não estiver disposta a investir?
Aí você está falando aqui, na verdade, é um negócio, pelo que eu entendi, que dá um ROI de 10 vezes, Muito. né? Às Então, vezes até assim, 15. você investir 100 mil é a forma de você conseguir 1 milhão, porque se você não investiu 100 mil, você não chega no 1 milhão. O ROI não vai Exatamente. mudar, né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas é essa magnitude, né? Então, é quando você está de skin in the game, né? Exato. Quer fazer 1 milhão investindo 1.000? Não dá, a conta não fecha. Ou vai levar muito tempo, né? Vai levar os meus 7 anos. Exatamente, né? E olha que não era nem porque eu não queria, porque eu nem sabia. Porque em 2015 meu irmão falava para mim. Ele é meu sócio também, ele cuida de toda a parte de tecnologia da empresa hoje. E ele falava para mim, Zora, tem que investir em tráfego pago. Aí você tá louco? O Facebook vai pegar meu dinheiro. Eu tinha todas as crenças que as minhas mentoradas têm e hoje eu tô lá ajudando elas a quebrarem essas crenças todos os dias. E aí a pessoa entra e então aí você vai ajudar a transformar primeiro o conhecimento dela num método Num próprio, né? produto, né? Né? Desejável. Né? E aí significa o método para entregar, mas também o copy para criar Vender. demanda e vender. Isso. Aí todo o know-how de como é que você parte do zero, cria a sua autoridade, a sua audiência, Tudo. a demanda, né? E aí depois como que você acompanha se está entregando com Isso. qualidade, satisfação e tudo mais, né? E quais são as primeiras contratações? Porque existe muito essa dúvida. Quem eu contrato primeiro? Eu contrato o gestor? Eu contrato uma pessoa para entregar? Eu contrato uma vendedora? Então, a gente vai ensinando até essas fases. Quais são as primeiras contratações para você escalar? Qual o nível de escala você quer? Porque tem mentorada que quer bater 1 milhão e ficar nesse 1 milhão recorrente. Tem mentorada, não, que já é fogo no olho, né? Já fez 1 milhão, ela já quer 2, já quer 3, já quer 5. Então, são caminhos diferentes. E como eu sou do personalizado, eu criei um jeito do Diamond ser personalizado. Então, eu tenho um time de mentoras e todo mundo que entra tem uma quantidade de sessões individuais com o meu time. E aí elas acompanham e personalizam a metodologia para cada uma delas. E aí tem esse tom individualizado que é muito precioso. Personaliza a sua metodologia para ela. Para ela, exatamente. E assim, só para entender um pouco, as suas mentoradas, que tipo de produto elas têm? Então vamos lá. Tem todo tipo de área, mas tem a Lilian, que tem mentoria da Escola do Acabamento. Então ela vende mentorias, que são treinamentos para empresas da área da construção civil. Então ela forma os vendedores de revestimento das empresas de construção civil, para você ter uma ideia. Aí tem a Manu, por exemplo, que eu comentei, que ela tem mentoria de formação de times para pequenos e médios negócios. Aí eu tenho a Veridiana, que tem mentoria para educadores financeiros. Eu tenho a Aline, que tem mentoria para a área da indústria farmacêutica. Eu tenho a Elo, que tem mentoria para contadores que querem profissionalizar o seu negócio e deixar o negócio mais independente deles. E tudo é sobre a história delas. É isso que é mais lindo, assim. O nosso lema lá é: o seu óbvio é o milagre de alguém. Então, aquele conhecimento que é óbvio para você é a transformação que o outro está buscando. Então, todos esses produtos que eu fui citando para você aqui agora são consequência da história delas. É um conhecimento óbvio, simples, prático, que ela tem muita experiência e que ela transforma isso numa mentoria de muita qualidade e faz essa entrega. E aí você tem, assim, acredito, ou tem a convicção, né, que dado o conhecimento específico e o foco, você consegue aplicar com certo ajuste, personalização, você consegue aplicar um método que coloca esse negócio para funcionar ao longo de 1 ano, mais ou menos, e a pessoa já vai estar autossuficiente ou vai estar batendo 1 milhão, né? Com certeza, com certeza. A maioria delas cresce 50%, 70% depois que entram no programa. Se elas já mentoram 1 a 1, elas batem 1 milhão rápido. Se elas não... não, Zora, não tem nenhum atendimento 1 a 1, tô começando do zero. Daí elas vão levar 1 ano e meio a 2 anos para fazer o primeiro 1 milhão, entendeu? Porque ela tem uma jornada, a gente tem uma meta lá, assim que ela entra, ela passa por uma incubadora.
igual incubadora de bebezinho mesmo, sabe? E aí elas têm 90 dias para fazer os primeiros 100 mil. Uau. Então, elas, né, participam de um encontro, criam o produto, recebem a meta de vendas e pau na máquina, entendeu? E como é que é o impacto disso? A gente está falando aqui, né, empoderamento feminino, está falando aqui, você tem impacto na família, como é que funciona isso, né? E como é que vocês percebem também, né? Uhum. A gente costuma dizer que a gente está formando o nosso batalhão das melhores mentoras do Brasil. E ser a melhor mentora significa, antes disso, ser uma melhor mulher, né? E aí você vai ser uma melhor mãe, você vai ser uma melhor esposa, vai ser uma melhor cidadã. E o maior impacto que a gente percebe é sobre elas escolherem a vida que elas querem. Tem um outro lema nosso lá, que é primeiro você escolhe a vida que você quer, depois o tipo de negócio que cabe nela. Então, a gente levanta essa bandeira de vamos viver a vida que a gente merece? Então, é sobre você. Hoje, eu estava acompanhando meu filho 10 horas da manhã jogando tênis. É sobre. E não é sobre trabalhar pouco, não, viu? Que todo mundo trabalha muito lá e todo mundo adora trabalhar. Mas é sobre você ter a chance de escolher quando, como, de que forma, qual é o momento que você vai priorizar. Eu costumo dizer que eu não vendo liberdade. Porque quem é mãe não é livre, né? quem é mãe não é livre jamais, né? A gente não tem mais essa utopia de ser livre. Mas eu vendo o direito de você escolher, né? O direito de você decidir que hora você vai descansar, que hora você vai trabalhar, que hora você vai estar com a sua família. Então, eu acho que é essa leveza que vem com o direito, né, com você exercer o direito de escolha, ele é muito poderoso porque ele liberta, ele melhora as relações, ele melhora a autoestima. A gente trabalha muito a autoestima lá entre as nossas mentoradas, então é muito, muito intenso, assim. Eu sou apaixonada pelo projeto, sou apaixonada por elas, sou apaixonada pelo impacto que isso gera no mundo. E como que vocês percebem isso, assim? Como que isso volta para vocês, assim, né? Porque deve ter muito depoimento, como é Tem. que vocês capturam isso, assim? Na verdade, o nosso modelo de entrega, né, o Diamonds, ele tem encontro todo mês. Uhum. Encontro híbrido, que a gente também defende muito o acesso. Então, eu não poderia fazer só presencial e nem só online. Então, o nosso modelo de entrega ele é um modelo híbrido. E nos modelos híbridos, que a gente tem happy hour, né, que a gente tem espaço de mais interação, a gente percebe o quanto elas começam a se amar, a fazer amizades, a se apoiar. Então, não tem rivalidade lá dentro. Tem mulheres do mesmo segmento e não tem rivalidade, não tem, nossa, é meu concorrente. Não existe isso. Tem um espírito de muita colaboração, de muita contribuição entre elas. Mulheres amam mulheres, né? Eu acredito muito que a gente é reflexo do ambiente que a gente é exposto. Então, se você é exposta a um ambiente de motivação, de reconhecimento e de impulsionamento, você vai vibrar isso também. Então, elas estão sempre agradecendo, compartilhando o resultado, crescendo e criando as metas delas, né? E hoje já tem quantas mentoras? Hoje nós já somos em 50, aproximadamente 50 mentoras. Começamos em maio, né? Uau! Começamos em maio, então maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses, 50 mentoras ali dentro do Diamonds, e a nossa meta ia chegar em 300 mentoras até janeiro do ano que vem. E tem pouco tempo, né? Tem, pouquinho tempo, pouquinho tempo. E aí, então, a parte lá da universidade e tal, aí você fica mais afastada e está só, tô tipo, nesse no processo. conselho. Tô nesse processo. Ainda tô na cadeira de diretora, ali de diretora, CEO, mas tô começando a construir, então minha meta é daqui a um ano, setembro do ano que vem, eu sentar na cadeira só do conselho. E você já está na cadeira do conselho ou não? Tô na cadeira do conselho e da diretoria. Tô nessas duas cadeiras aí. Isso, fazendo a transição para o conselho. Isso. É o único conselho que você está ou você está em algum outro? Eu tô no conselho da Faculdade Brasília também,
porque eu faço parte do grupo de sócios, né? Então, porque são negócios Tá, diferentes, você está né? da faculdade e da que forma Isso. o E que da Uniaê. adequa Isso. os mentorias para virarem. Isso, a certificadora. E agora a gente está comprando a nossa própria faculdade também. Então, tem muita cadeira aí para eu, para eu administrar. E como é que é sentar no conselho? Nossa, você sabe que quando a gente implantou o conselho foi um alívio, porque a gente começou a separar as discussões, né? O que, que era discussão? Porque hoje nós somos 4 sócios e os 4 estão em cargos executivos. E a gente acabava misturando muito discussão de visão da empresa com operação da empresa. Uhum. Então, o primeiro sentimento que eu tive foi de alívio, de separar os momentos, sabe? E é um desafio, né? Porque você tem sempre que estar pensando no próximo passo, nos próximos 10 passos para enxergar a empresa daqui 2, 5 anos. Então, não é uma cadeirinha muito confortável, não. A do conselho. E aí, quando você entrou primeiro, foi na da universidade, né? Foi. Que é porque você falou que investiu, aí começou a fazer parte do Isso. conselho, né? Uhum. A da Faculdade de Brasília, né? Isso. Isso, foi a primeira. Aí logo a gente criou a da Uniaê, que a gente percebeu o impacto daquilo e a gente criou para a Uniaê. Aí você meio que aprendeu um pouco também quais são os ritos, ferramentas, composição e tombou para. Isso. Aí a gente já puxou para cá. E o Diamonds ainda tá no comecinho, temos uma jornada aí, pelo menos mais um ano para começar a pensar num conselho para o Diamonds, que a gente hoje é uma empresa só, a gente considera como 2 unidades de negócio, mas estão caminhando para separarem em breve aí, cada uma seguir o seu rumo. Fazendo as contas assim, né? Que você falou que vai até janeiro, né? Mas se for nesse ritmo, pelas minhas contas, daqui a um ano você impactou meio bilhão, né? É bastante, né? E assim, e às vezes, quando é a mãe, né? Isso tem um impacto muito forte na família toda, Na né? geração, né? Não só financeiro, né? Mas às vezes a pessoa não tem tempo de estar com os filhos, não está com a família, né? Então vai bem além do financeiro, né? Muito, muito. A gente usa a chamada financeira porque ela é mais concreta, mas na minha visão o impacto ele é muito maior, porque trabalhar com mentorias é você trabalhar com um propósito, né? É você transbordar, é você ouvir o seu chamado. Muitas delas queriam trabalhar com educação desde o começo da carreira e seguiram um outro caminho por N motivos. Então, é quase que uma segunda oportunidade que elas estão dando de seguir um caminho que traz mais conexão, mais amor, mais profundidade, sabe? Então é muito poderoso, muito. Não, sensacional, sensacional. Muito aprendizado aqui, né? A E história é longa, a né? história é Pareço longa. novinha, mas a história é longa. E se o pessoal quiser te procurar, te encontrar na internet, como é que faz? É só me procurar por Zora Viana. Vai lá no Instagram, Zora Viana, Spotify, Zora Viana, YouTube, qualquer lugar que você colocar meu Zora Viana, você vai me encontrar. Mas no Instagram é a rede que eu tô mais presente, tô nos stories respondendo caixinha todos os dias. Então lá é o melhor local para vocês me encontrarem. E o podcast? Pode Zora, no Spotify, no YouTube, todo sábado às 9 horas da manhã. Jorge, tô te esperando, hein? Já estamos marcados, né? É, isso aí, maravilhoso. Muito bom. Então, se você gostou, né? Se você tem alguém que você pode recomendar para acompanhar um pouco dessa jornada, imagina só quantas famílias podem ser impactadas, né? Então, conhece alguma mentora que queira fazer parte dessa rede, né? Então, fica aqui, compartilha, dá um joia no podcast e acompanha a gente. Um abraço.